Como não ser enganado pelo falso profeta? Como saber se você está sendo enganado, se você está seguindo ali um falso profeta? Hoje eu quero trazer para você essa importância da gente entender esse ponto. Nós sabemos que estamos vivendo o Apocalipse. O Apocalipse está se cumprindo. E se você não conhece nada sobre o Apocalipse, te indico a estudar mais sobre. Na nossa Bíblia, ela tem o último livro do Novo Testamento. Lá vai estar te explicando muitas coisas importantes, que é muito importante todo crente saber. Toda pessoa que crê em Deus, que confia na palavra, na Bíblia, precisa ler esse livro. Roberta, eu não consigo ler aquele livro. Pede o Senhor, Senhor, me ajuda, me direciona, me clareia minha mente, ministra em mim, mas leia o livro Apocalipse, porque nós estamos vivendo esse momento. Sabemos que a palavra do Senhor diz que nos fins dos tempos viriam muitos falsos profetas. Infelizmente, os falsos profetas estão dentro da igreja. E às vezes nós estamos ouvindo coisas ali, ouvindo palavras, ouvindo palavras distorpadas que não vêm de Deus, mas vêm do falso profeta, e você está acreditando na sua inocência que é um homem de Deus, que é uma pessoa de Deus, e não é. Por isso é muito importante você buscar saber. Mas como? Como eu posso saber se aquela pessoa é de Deus? Tem como, Roberta? Sim, tem como. E hoje eu quero falar para você, revelar para você. Então, não saia desse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus quer trazer luz para os seus olhos. E antes disso, eu quero trazer para você um sonho que eu tive há 4 anos atrás. E hoje eu também tive outro sonho que o Senhor me trouxe, essa junção de sonhos, e Ele ardeu no meu coração para que eu trouxesse aqui essa palavra para você. Há um tempo atrás eu tive um sonho e eu via uma fila de pessoas, muita gente seguindo aquela fila. Era uma fila gigante, enorme, era muita gente que estava nessa fila seguindo um caminho. E nessa fila tinha uma jovem. Do lado dela tinha uma mulher que eu entendi que era a mãe dela. Essa jovem, ela estava ali vestida muito bonita, com uma roupa clara, e as pessoas passavam nela e vibravam, passavam a mão nela assim e saíam felizes porque tocou naquela jovem. E eu entendi que aquela jovem ali, né, ela era como se fosse uma pessoa muito importante. E aquelas pessoas estavam ali idolatrando aquela jovem. Sim, a fila seguia e eu estava à frente, um pouco à frente. É como se meu espírito estivesse ali, né? E eu via tudo, via lá à frente, via cá atrás e via aquela jovem. Aquela jovem, eu perguntei a Deus, quem é aquela jovem? E Deus mandou eu olhar para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi uma luz em volta dela, como se fosse uma áurea, uma luz em volta dela. E eu fiquei ali um pouco instigada com aquilo, né? E então veio um homem lá da frente, do início, matando aquelas pessoas, destruindo aquelas pessoas. E veio matando. Então, todas aquelas pessoas que estavam na fila, elas foram mortas por aquele homem. Quando estava próximo de mim, o meu espírito perguntou a ele, quem é você? E ele falou, sabe o quê? Essas pessoas acham que eu sou o Espírito Santo, mas eu estou enganando eles.
Isso é muito sério, irmãos. Isto é muito sério. Isso foi há 4 anos atrás. 4 anos atrás. Pessoas estão acreditando em palavras, em profetas, em pastores, em pessoas que não têm nada do Espírito Santo. Eles estão enganando as pessoas. E essas pessoas, elas estavam ali na fila e elas foram mortas. Mortas. Nós precisamos entender que o véu foi rasgado. Nós temos livre acesso a Deus e que nós podemos buscar em Deus. Nós podemos. E aí, voltando ao sonho, aquela jovem em que as pessoas estavam idolatrando ela passou a ter relação com aquele falso profeta para não ser destruída. Ela se corrompeu, ela se ligou, se alinhou àquele falso profeta. Ela criou uma aliança com ele para não ser destruída. E Deus me fez entender que aquela jovem foi ele que levantou. Um dia Deus levantou aquela jovem. Mas aquela jovem, ela se deixou levar pela ganância, ela se deixou levar pelas coisas do mundo, pelo financeiro, pelo dinheiro, pelas iguarias do mundo. Ela se deixou levar pelas bonanças que o mundo oferece. Quantos pastores, quantos homens de Deus têm se deixado levar? Quantas pessoas foram chamadas, foram escolhidas por Deus para fazer a obra dele, para ganhar vidas para o Senhor, mas se deixou corromper por conta da ganância, por conta do olho grande, da avareza, do desejo de ter mais e mais e mais, e foi corrompida. A Bíblia fala de 2 deuses, Deus Todo-Poderoso, e aí a Bíblia fala de outro Deus. Você não pode servir a 2 deuses, você não pode servir a 2 senhores. Um é o nosso Deus Todo-Poderoso e o outro é o dinheiro. É o Deus do dinheiro. Ele tem corrompido muitas vidas, muitas pessoas que foram chamadas, foram escolhidas pelo Senhor. Mas essas pessoas, elas optaram a servir ao Deus do dinheiro, ao Mamon. Por quê? Porque deixou a carne, a ganância, os desejos deste mundo falar mais alto. Mas a palavra do Senhor diz que nós não somos desse mundo, nós não temos que se preocupar com este mundo. Por que nós estamos nos preocupando com este mundo? Outro sonho que eu tive hoje, eu tive um sonho com um profeta. Ele é muito conhecido nas redes sociais, eu não vou citar o nome dele, não vou citar, mas o Senhor me trouxe alerta, assim, um despertar, que existem muitos profetas, as pessoas estão seguindo, mas elas não estão fazendo a obra de Deus. Aquele homem, naquele sonho, ele falava que ele era maçom, ele é profeta, e no sonho ele dizia que era maçom. E aí tinha uma outra pessoa que eu não sei quem é, só reconheci esse profeta, né? Que eu conheço ele nas redes sociais, ele é muito conhecido. E essa outra pessoa, ela estava adorando, só que era uma adoração estranha. Ele tocava uns instrumentos. Só que eu via nisso que ele tocava instrumentos, aparentemente
Parecia que ele estava tocando o instrumento para Deus. Era uma adoração na igreja, mas ele não estava adorando a Deus. Ele não era uma adoração para Deus. Deus me fez entender que aquela adoração não era para ele. Existem pessoas dentro da igreja usando o púlpito, usando a casa de Deus para adorar a demônios, a outros deuses que não é o nosso Deus. E nós precisamos de saber, de ver e entender. E nós temos um dom que Deus colocou à disposição para nós. Esse dom é o dom do discernimento. Nós podemos buscar. A palavra do Senhor diz: buscai com zelo e você achará. Como eu posso discernir se aquela pessoa que está ali no púlpito pregando ou adorando a Deus, se ele é realmente usado por Deus ou se ele é um falso profeta? Buscando o discernimento, buscando o dom de discernimento. Hoje é o dom mais necessário nos últimos tempos. Amado, se você não tem o dom do louvor, não tem o dom da pregação, não tem o dom da palavra, não tem dom nenhum. Roberto, eu não tenho nenhum dom. Busque. O primeiro dom que você vai buscar é o dom do discernimento. Busque esse dom com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o desejo dentro do seu coração, para que você não seja enganado. Para quando alguém estiver ali no púlpito da sua igreja, falando que está adorando a Deus, e não está adorando a Deus, você não contribuir com esta adoração. Pessoas que estão ali nos canais falando que está falando de Deus, pregando a palavra de Deus, mas está conturbando a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus. Você não contribuir com o crescimento desta pessoa. Busque discernimento, busque com toda a sua força, com toda a sua alma, que Deus vai te dar. Deus vai te dar. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 16, diz assim, ó: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você só vai entender as coisas espirituais sendo espiritual. Você não vai entender o mundo espiritual na carne se você não orar, se você não buscar, se você não jejuar, se você não tiver tempo com Deus. Não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de estar ali fingindo, eu tô fraco, eu não consigo orar. Não consegue orar? Vai sem conseguir orar mesmo. Vai sem força mesmo. Vai na raça. E fala, não, eu não vou parar, eu não posso parar, não é tempo de parar. Aí tem mais um pouco, mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Gente, a misericórdia de Deus foi tão grande sobre nós que Ele manda o seu Filho Jesus. Manda Jesus para nos ensinar, para nos discernir, para nos direcionar. A palavra do Senhor é fiel, ela é verdadeira.
Busque enquanto há tempo. Busque de todo o seu coração, com toda a sua força, com todas as suas com toda a sua alma. Busque a Deus. Pede o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí com você, do seu lado. Ele não saiu de perto de você. Ele está do seu lado. Peça a Ele, Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda. Espírito Santo, dai-me o dom do discernimento. Não me deixe ser enganado pelo falso profeta. Não me deixe ser enganado pelos falsos profetas. É forte. Não se deixe ser enganado. Levanta. Seja um crente verdadeiro, um cristão de verdade. Busque a Deus até que você o encontre. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22, diz assim, ó, examinai tudo, retende o bem, abstém-se-vos de toda aparência do mal. Nós precisamos examinar. Examine, mas como você vai saber examinar? Buscando conhecimento, buscando a palavra, buscando de Deus. A palavra de Deus ainda diz em 1 João, capítulo 4, versículo 1, amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amados, a palavra está aqui. A palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira, como eu disse. Busque discernimento, busque a palavra de Deus. Roberta, eu quero muito ser profeta, eu quero muito ter o dom da profecia, eu quero ter o dom da palavra, busque primeiro o dom de discernimento. Neste momento, o dom que você tem que buscar é o dom de discernimento, para que você não seja enganada. Não se deixe enganar. Às vezes, eu vejo assim, eu conversando com algumas pessoas, eu vejo que as pessoas, eu já tive nesse momento também, perdida e querendo saber o seu propósito. Eu quero saber qual é o meu propósito, Deus revela o meu propósito. Entenda uma coisa, busque intimidade com Deus. Porque assim você não vai se deixar ser enganada por qualquer palavrinha que as pessoas falarem a você. Esse é o seu propósito. O seu propósito é ser filha de Deus. O seu propósito é fazer a vontade de Deus. Você tem falado de Deus para as pessoas? Como é que você quer encontrar propósito, mas você não tem nem dado uma oportunidade para o Espírito Santo te usar quando está do lado dos seus amigos, quando está do lado dos seus familiares, quando está do lado de pessoas que não conhecem a Cristo? Deixa Deus te usar. Comece a falar de Deus. Não se preocupe com o propósito. O propósito ele vem à medida que você vai se permitindo ser usado por Deus. O propósito nosso é ser amigo de Deus, é conhecer a Deus. E aí nós vamos entender o que Ele quer que a gente faça. Mas já está aqui, a palavra já está dizendo o que ele quer que a gente faça. É seguir Ele em espírito e em verdade, é ter um coração limpo, um coração puro, é não enganar as pessoas, é ser fiel a Deus, é buscar Ele de todo o coração. E é falar da palavra dele, é levar a palavra dele àqueles necessitados, àqueles que precisam de uma palavra, é levar o pão àqueles que precisam de pão, é levar uma água àqueles que estão com sede, é levar uma roupa àqueles que estão nus,
Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. É isso que o Senhor tem para nós. Então, você já descobriu o seu propósito hoje, se você estava perdido. O seu propósito é fazer a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? É ajudar o teu próximo, é ajudar as pessoas que estão do seu lado. E pare de ouvir pessoas que não têm Deus, não têm o Espírito Santo, que está ali, ó, ali é o falso profeta, querendo aproveitar que o evangelho, que o gospel está no auge e ganhar seu dinheiro, querer vender curso para você ter intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus, buscando no seu quarto, de todo o seu coração, com todas as suas forças. É assim que a gente busca Deus, é assim que a gente tem intimidade com Deus. Ah, Roberta, mas eu já fiz isso e eu não consegui. Continue buscando. Analise o seu coração, analise a si mesmo e veja o que está impedindo de Deus estar ali operando, que está impedindo Deus operar na sua vida. Mas busque a Deus. O véu foi rasgado. Antes a gente precisava de pessoas, de profetas para Deus falar com a gente. Antes a gente precisava de homens de Deus ali para estar ali fazendo o sacrifício por nós, os sacerdotes. Mas hoje nós não precisamos mais de sacerdotes, nós não precisamos de pessoas para ouvir a voz do Senhor. Sim, Deus usa pessoas. Não desfaça dos dons de Deus. Deus usa, tem muitos profetas, muitos homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. E que você, eu, sejamos mais um para a equipe do Senhor, a equipe dos céus, e não para a equipe do inferno. Ainda mais uma palavra aqui em Hebreus, capítulo 5, versículo 11, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, olha só, sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Que nós já éramos para ser mestres, mas a gente ainda está tomando leitinho, porque a gente não quer vestir a camisa de crente. A gente acha que ser crente é ir na igreja, é ler uma Bíblia ali, porque o pastor mandou abrir aquele capítulo, aquele versículo, e ali cantar uma música, porque estão cantando lá na frente, fazer uma oração, porque o pastor mandou fazer a oração, e pronto. Isso não é ser crente. Ser crente é muito mais que isso. Hoje nós temos um índice gigante de cristãos, mas você não vê um mundo transformado, você vê um mundo ainda pior. Pessoas em situações, mortes, roubos, situações ainda piores com tantos cristãos. Sabendo nós que a nossa oração muda a história do mundo. A nossa entrega a Deus, quando Jonas foi a Nínive para declarar a destruição naquela cidade, aquele povo, eles se humilharam, eles vestiram panos de saco, eles jejuaram, e eles oraram, eles buscaram a Deus. E Deus mudou o quadro daquela cidade. Aquela cidade não mais morreu. Mas aquela cidade entendeu que existia um Deus que muda histórias. E nós temos feito o quê? Nós não temos feito nada. Nós temos orado por nós mesmos. Nós temos feito orações egoístas. Nós temos feito orações que só para o nosso próprio bem, para o nosso próprio ego, para Deus nos dar. Vamos mudar a nossa vida com Deus, porque Deus, Ele é um Deus que muda
histórias. Deus muda histórias. Então, comece a orar pelos seus governantes, pela sua cidade, pelas as pessoas que estão na cadeia, que precisa de libertação, de transformação, pelos mendigos, pelas pessoas que estão na vida do tráfico e precisando de transformação e libertação, pelas pessoas que estão fazendo a missão e precisando de ajuda, que estão ali perdendo a sua vida. Ore uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros. Vamos fazer a corrente do bem. Vamos pedir transformação de vidas, começando em nós, começando em mim. Senhor, transforma a minha vida. Que eu seja um instrumento do Senhor na vida das pessoas. Que eu ame as pessoas como a mim mesmo. Como é que eu quero ir para o céu, mas eu não se importo com aquela pessoa que está ali do meu lado, que vai para o inferno? Deus não quer isso. Nós somos cristãos, verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos precisam se importar com as pessoas. E é o que Deus fala. Foi o mandamento que Deus deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Ou você tem amado mais as coisas do que a Deus? Porque quando Deus não te dá, aí você fica chateado com Deus. Porque quando Deus não faz, você fica chateado com Deus. Deus, ele não erra. Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, entenda uma coisa, quando Deus não fizer aquilo que você quer, saiba que Deus, ele é soberano. Ele sabe o porquê ele não te deu, porquê ele não fez. Então você só fala assim: Senhor, o Senhor não fez aquilo que eu te pedi, ou o Senhor não me deu aquilo que eu pedi, mas o Senhor está no controle da minha vida e eu creio 100% em tudo que o Senhor tem para a minha vida. E confia no Senhor de todo o seu coração, não se estribes no seu próprio entendimento, descansa nele e ele vai endireitar as tuas veredas, ele vai te levar ao caminho que ele quer, para a direção certa e não para o caminho da destruição, não para o caminho da morte, mas para o caminho da salvação. Então talvez seja por isso que Deus não te deu o que você pediu. Não seja egoísta, ame as pessoas, ame a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, acima daquilo que você quer, que você deseja. E ame a teu próximo. Quando você olhar, você vê que ele está indo para o caminho errado, para o caminho da perdição, fala, não se cansa de falar, não se fadiga de falar de Deus. Ah, ele não me ouve, Roberta, já falei, ele não me ouve. Não se fadiga de falar de Deus, continue falando, porque quem convence é o Espírito Santo. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos falar de Deus até Jesus voltar. Enquanto Jesus não volta, não se canse de falar de Deus. Não desista do povo, porque o povo está corrompido, porque as pessoas estão corrompidas. Não desista. Continue falando, porque uma hora a sua voz vai ser ouvida. Deus vai te usar ali para ganhar alguém para Jesus. Amém? Essa é a palavra que Deus trouxe para mim e eu quis compartilhar com você. Que Deus abençoe a sua vida, que você busque a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. E não se preocupe com o propósito. O nosso propósito é buscar a Deus. O nosso propósito é fazer a vontade do Pai. O nosso propósito é fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Tá bom? Para que o nome dele seja engrandecido. Deus te abençoe em nome de Jesus.